Quase uma semana depois da entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, pela Prefeitura, os vereadores ainda não tiveram acesso ao conteúdo com as previsões de investimentos para 2018. A passos de cágado, né? As coisas andam aqui em Aracaju. Pra você ter uma ideia, é exatamente o orçamento que prevê investimentos em cultura, por exemplo, e que poderia ter sido planejado para que o Forró Caju 2017 fosse garantido. Esse é um assunto, inclusive, o Forró Caju esteve em destaque hoje na Câmara Municipal de Aracaju. E é para lá, ao vivo, que nós vamos conversar com a Papitinha Candice Matos. Cadê Candice? Cadê a Papitinha? Agora sim. Afinal de contas, Papitinha, muito boa tarde para você. E o Forró Caju, afinal, o que é que pensam aí os vereadores? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, em relação ao Forró Caju, as previsões não estão nada otimistas, porque a Prefeitura está aguardando esse recurso que vem do governo federal, que não chega e o tempo vai passando. Em relação à LDO e esse planejamento sobre a cultura, isso foi falado pelo vereador Irã Barbosa e também questionado por outros vereadores aqui da Câmara. E para você ter uma ideia, no ano passado, o orçamento destinado para a cultura foi de 5,5 milhões de reais aproximadamente. E numa conversa com o presidente da casa, Nitinho Vitali, ele que já foi presidente da FUNCAJU, ele revelou que só o custo para a FUNCAJU, do Forró Caju, na época em que ele foi presidente ou gestor da FUNCAJU, foi de 5,3 milhões de reais. Olha a contradição. E aí quem vai falar sobre essa contradição é o vereador Irã Barbosa, que sempre esteve bastante atento a esses detalhes do orçamento, porque esse momento é decisivo, não é, vereador? Boa tarde. Boa tarde, sem sombra de dúvida. É um momento decisivo que, por exemplo, a Câmara agora vai se debruçar sobre a LDO. A LDO, ela define as diretrizes que deverão ser observadas para a aprovação do orçamento para o ano 2018, próximo orçamento, portanto. E é nesse momento que nós vamos estar fixando quais são as prioridades que devem ser tratadas no orçamento. E cultura tem sido, ao longo dos últimos 4 anos, relegada a um plano inferior, porque ela teve sistematicamente os seus recursos retirados, os recursos orçamentários destinados à cultura diminuíram ao longo dos últimos 4 anos, e isso provocou, evidentemente, um colapso em todos os investimentos referentes a essa função do Poder Executivo, que é a função cultura. E você veja que grande contradição. Você tem a possibilidade de investir num único evento, uma festa, o equivalente ao que se aporta para um ano inteiro de investimento na função cultura. Ou seja, nós temos aí 2 grandes problemas. O primeiro deles, uma festa que precisa ser mantida, respeitada por nós, que é o Forró Caju, mas precisa ter seu modelo repensado. Nós não podemos continuar com essa visão megalomaníaca em torno de eventos que acontecem na cidade. Não podemos priorizar isso, tem que priorizar o aspecto cultural que está embutido no Forró Caju, e ele tem um aspecto cultural muito interessante que nós queremos preservar, mas repensando o modelo e, ao mesmo tempo, repensando no quanto dos recursos públicos nós destinamos para esse setor que é essencial para qualquer população que quer ser independente, autônoma, crítica, que é o setor da cultura. Quanto menos nós investimos em setores como educação e cultura, por exemplo, mais nós transformamos a população em refém das manobras que existem, porque não se forma uma consciência crítica e cidadã. Temos que ter mais investimentos para a cultura, repensar os modelos de festas e de eventos e pensar que cultura é algo muito mais amplo do que a realização de festas. Algumas têm que ser mantidas porque elas já fazem parte do nosso calendário, elas resgatam tradições culturais do nosso povo. Essas, como o Forró Caju, têm que ser mantidas, agora repensando a lógica e o modelo sobre o qual ela se ergue. Para o telespectador de casa ter ideia, o orçamento do ano passado, previsto aqui para o município, foi de 1,8 bilhões de reais e apenas 5,5 milhões para a cultura. Isso não pode acontecer e essa reformulação está num projeto de lei do vereador Irã Barbosa para mudar um pouquinho esse aspecto do Forró Caju e torná-lo patrimônio, inclusive. A ideia é que nós possamos transformar o Forró Caju em patrimônio cultural de natureza imaterial na nossa cidade, porque não há como negar que o Forró Caju, ao longo das últimas décadas, se consolidou como uma bela manifestação artística, cultural do nosso povo, né? Existem críticas à forma e ao modelo, como eu fiz há pouco, em que se estruturou o Forró Caju, mas todos são unânimes em reconhecer que é um evento que já está inscrito no calendário cultural da nossa cidade, e é isso que nós estamos querendo fazer, garantir essa condição de patrimônio
de natureza imaterial do nosso povo, mas ao mesmo tempo também garantir que nós possamos discutir melhor esse modelo de festa. E nós queremos garantir que a cultura, sobretudo, seja alvo de atenção, de interesse e, sobretudo, de investimento do poder público. Essa é uma tarefa que nós temos brigado aqui ano a ano. Eu lembro que na última legislatura eu passei os 4 anos denunciando como foi sensível a redução que foi feita para esse setor. E aí a consequência é essa: chega num momento como esse, nós não temos orçamento suficiente para promover coisas que são do interesse do povo na área da cultura, porque o orçamento para a função foi subavaliado, foi colocado em último plano. Para finalizar, o presidente da Casa, Nitinho Vitale, acredita que não é o momento para Forró Caju, assim como o líder da bancada governista também, Antônio Bittencourt. O senhor acredita que essa altura do campeonato ainda vai existir Forró Caju? Veja, eu quero dizer que realmente não é um momento para aquele modelo de Forró Caju que consome em apenas uma atividade o equivalente ao orçado para um ano inteiro para a função cultura. Mas eu acho que nós temos que buscar alternativas para manter viva essa marca do nosso calendário junino, cultural. Há uma dificuldade realmente, porque o tempo hoje, né, nós já estamos no mês de junho, mas eu quero apostar que a gente ainda vai conseguir salvar alguma coisa e manter a tradição do povo aracajuano e ter sua festa junina. Obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Tiago, a cobertura completa dos trabalhos aqui na Câmara, o telespectador pode ver no Jornal do Estado logo mais à noite. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Papitinho, pelas informações e parabéns ao Irã Barbosa pela lucidez como ele tem trabalhado aí na Câmara Municipal de Aracaju. Ele que é um vereador da bancada de situação, viu? É um ponto fora da curva. Imagina o trabalho que ele tem dado aí ao prefeito Edivaldo Nogueira. Agora é o seguinte, todo mundo sabe que quando o assunto é cultura, a cultura sempre foi o patinho feio, essa que é a grande verdade, de qualquer administração. Para você ter uma ideia, um valor de 5 milhões de reais, né? Que é o orçamento que foi colocado ano passado para a cultura. Para o ano inteiro ser consumido apenas em uma única festa, já começa o erro por aí. E olha, eu não vou engolir. Se tivesse tido um planejamento de forma antecipada, coesa, como fizeram outros municípios sergipanos, eu nem vou citar municípios de outros estados, mas se tivesse feito um planejamento de forma antecipada, porque veja, para que serviu ano passado a transição? Todos esses problemas que hoje o atual prefeito Edivaldo Nogueira disse que está enfrentando, não era novidade para ninguém. Ninguém. E deixou de última hora para correr atrás do prejuízo. Eu soube, inclusive, de uma informação que se o prefeito tivesse ido a Brasília de forma antecipada há 15 dias antes da semana passada, tudo estava um pouco mais fácil de se resolver. E agora não. Quer que se resolva a toque de caixa e repique de sino, tirando a responsabilidade das suas costas? Esse discurso é discurso de quem não tem competência para resolver essa situação. Eu não estou dizendo que se tire da saúde, que se tire da educação, que se tire da ação social, sobretudo, para fazer festa. Existe, para fazer festa como o Forró Caju, existe verba específica. E a verdade é que dormiram no ponto mais uma vez, tá bom?